Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 9 de maio, pregão em que o Bovespa aí caiu 1% exatamente, vamos falar mais a respeito do Ibov. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a deixar um joinha, um like aqui nessa análise de fechamento, se ela for útil para você no decorrer dela. Comente aqui embaixo também, se você quer que algum ativo seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão. E também compartilhe se você acredita que pode ser útil também esse conteúdo para um familiar seu ou um amigo seu, enfim, alguém que acompanha, um colega que acompanha o mercado também. Vamos lá, vamos falar aqui, vamos ao que interessa, vamos falar do Ibovespa, que terminou o pregão aqui com queda de 1%, testando a média móvel exponencial de 10 períodos, é um nível de suporte para o índice. Ele mantém um viés de alta, quando eu falo viés de alta, é a expectativa de romper essa região aqui. Por quê? Porque ele veio para um nível de batalha aqui nessa região e conseguiu demonstrar que após uma forte pressão vendedora, ele conseguiu voltar ali novamente para cima das médias dessa região vermelha aqui. Então, o que seria mais negativo para o Ibovespa? O Ibovespa voltar para baixo desse patamar aqui vermelho, dessa região de suporte, e o pior ainda, voltar para baixo dessa região aqui, ó. Então, primeiro ponto, a região de 126.800, não voltar para baixo desse patamar é algo importante. Ibov, então, pode ficar aqui patinando, vir até fechar abaixo da média. Sinal de alta aqui vai aumentar a probabilidade de romper essa região. O índice fica alinhado com a tendência de alta de médio a longo prazo se ele conseguir romper essa barreira dos 130 mil pontos, sendo mais exato, é 129.956, é a máxima do mês passado, a máxima de abril. Dá para perceber pelo gráfico semanal que a gente está em cima de um patamar importante, ó, que aqui essa linha de tendência aí de baixa tocando os topos anteriores e aqui testando como um nível de resistência, só que já acima do nível da média, que é um suporte. Então, momento importante. O que é legal acontecer para o Ibovespa? Lateralização aqui do preço e rompimento no decorrer da próxima semana, visto que a gente já vai para sexta-feira, pregão de amanhã. Seguindo aqui para a gente falar do mini índice, lembre-se de deixar o joinha aqui para a gente. Olha só o que está acontecendo com o mini índice. Deixa eu só botar aqui, tirar a questão do ajuste. Olha o que está acontecendo com o mini índice. Testou a média, foi lá embaixo e está vindo para um fechamento mais próximo da máxima. O que já demonstra, pelo menos, está entrando pressão compradora, não está fechando um candle cheio para baixo, e o que não aconteceu aqui foi gerar uma nova mínima. Não fez isso, nem o Ibovespa fez isso. Então, por enquanto, o rastro que está ficando aqui no gráfico dos investidores é que, assim, os compradores, por mais que a gente esteja caindo hoje, 1,1%, aqui no mini índice, os compradores já estão um pouquinho mais fortes, estão sustentando o preço acima desse patamar. É lógico que se amanhã vem aqui e fecha para baixo das médias, seria o sinal mais negativo. Mas vamos dar uma olhada para um gráfico de menor velocidade, já pensando no próximo pregão. Olha só, em relação ao próximo pregão, a gente está voltando para um patamar de bastante definição, que é o seguinte: se a gente abre amanhã caindo aqui, ó, para definição para olhar para day trade, né? Assim, qual o direcionamento, porque está num ponto muito importante. Abriu caindo, gerando sinal de topo, passou a proporcionar num gráfico de menor periodicidade do que o de 60 minutos, um gráfico de 5, 10 minutos, ou até mesmo menor periodicidade, topos descendentes, sinalizações de baixa, níveis de resistência, foco mais em venda de day trade. Por outro lado, veio para cima dessa região aqui, é uma região ali na faixa dos 129.580, 129.670, veio para cima desse patamar e passou a proporcionar sinalizações de alta acima do fechamento do pregão de hoje, que ainda a gente vai saber mais adiante, foco em compra de day trade, na expectativa de voltar mais aqui para dentro. E só ficar atento que se chegar aqui novamente nesse patamar, é um ponto de resistência onde pode entrar pressão vendedora. Então, é um ponto ali de possível objetivo, ou não estender muito o objetivo para cima desse patamar aqui, foi o fechamento do pregão passado, que foi de 130.925 pontos. Seguindo aqui para a gente falar do dólar, o dólar no pregão de hoje alta forte de 1,04%, não fechou ainda, mas olha o dólar se sustentando em cima dos 5,080, região de topo anterior, ficou entre as médias e agora volta a fechar acima das médias. Só que aqui para mim é um patamar até que eu citei hoje no Morning Call, no via áudio, que vai dentro do canal da comunidade DV Invest no WhatsApp, e eu citando sobre o dólar acima da região dos 5,165, ele gera uma expectativa um pouco mais positiva, é sustentação acima desse patamar. Mas o fato é que a gente tem aqui o dólar testando a região de resistência e ainda com possibilidade de vir a testar essa média aqui. Vamos dar uma olhada no prazo menor, que fica mais claro ainda. Então, em termos de direcionamento para o próximo pregão, em termos de operações, abriu caindo, dá para buscar tentar pegar a operação de venda, olhando ali para a região
num patamar ali em torno dos 5,127 a 5,114, tentando pegar alguma venda de topo descendente aqui nesse patamar. Agora, se o dólar abre, mesmo que abra caindo na sequência, abre e gera aqui um sinal de fundo no dia 60, o foco seria trabalhar mais na posição comprada, com a expectativa de retorno não só para a região dos 5,178 a 5,185, mas de romper esse patamar e caminhar aqui para esse nível de gap aqui lá em cima, lá na casa dos 5,207 a 5,218. Então, enquanto estiver gerando um prazo menor sinalizações de alta, se abrir aí subindo ou se abrir caindo e gerar sinalização aqui para cima da média, foco maior em compra de day trade no dólar. Seguindo aqui para falar das ações, começando pela PTR4, mais um pregão aí de alta de 0,97%, ativo fez uma nova máxima histórica, 41,84, sem sinal de baixa, mas se eu tivesse comprado aqui no swing trade, que a gente não tem posição em aberto, o stop poderia ficar abaixo dessa mínima aqui, ou descer um tempo gráfico e verificar qual foi o último ponto ali mais relevante, seria esse ponto aqui, ó, que é o ponto do candle que abre caindo e volta aqui para cima dessa região, fecha acima do nível de resistência. Então, aqui seria um ponto de colocar um stopzinho ali na faixa dos R$ 40,29, logo abaixo dos 40,31. A outra alternativa sendo um stop mais curto abaixo dessa última mínima aqui. E para buscar uma compra de swing trade após um processo de correção. Lembrando, como a correção foi curta, não vejo uma expectativa tão forte de um movimento tão longo para cima. Já tem vários candles sem testar a média aqui no gráfico. São 17 barras já candles aqui sem testar a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico diário, o que vai aumentando gradativamente a chance de entrar alguma correção em PETR4. Então, atenção especial para quem está comprado aí no swing trade. Vale 3, ação que veio aqui testar a média no último pregão com a queda de 0,91%, já está sustentando acima. O que eu já mencionei até no meus stories lá no Instagram, que o que seria interessante nesse papel, uma das alternativas é ele lateralizar aqui para depois romper. Qual outra possibilidade? Ela fechou hoje 0,81. Já compraria essa superação de máxima? Eu não. A estratégia em termos de swing trade, para mim, que se encaixaria melhor nesse ativo seria a seguinte: ela ultrapassa aqui e gera fundo aqui, ou seja, gera sinal de alta acima dessa região, dos 65 a 64,75. Ou ela lateraliza aqui, sexta, segunda, enfim, fica mais alguns pregões aqui de lado e depois faz o rompimento dessa máxima. Então, para mim, são as duas alternativas nesse momento que eu teria em termos de buscar alguma compra de swing trade nesse papel. Lembrando que fechamento abaixo da média seguido de nova mínima cria uma expectativa um pouquinho mais negativa, mas para mudar o contexto, o viés de alta que tem nesse momento no papel, teria que retornar para baixo dessa mínima aqui, para baixo de R$ 61,91. Lembre-se aí que você que viu Petro, Vale, Mini Índice, Mini Dólar, Ibov aqui, deixa um like, deixa um joinha aqui na live, comenta aí, agradeço muito a sua participação por aqui, até mesmo para eu atuar cada vez mais aqui nessa análise de fechamento do pregão. Tinha um tempo que eu estava distante da análise de fechamento do pregão, mas me organizei aqui para poder, dentro dos projetos que eu estou tocando, para poder participar cada vez mais aqui da análise de fechamento do pregão, junto com o Kaique, que vem fazendo isso muito bem aqui com vocês. Agradeço demais aí o Kaique. GGPS 3. O Kaique chegou a recomendar aqui uma compra nesse papel que acionou o stop no pregão de hoje. Foi um stop cheio aí, cheio que a gente fala que é a perda máxima que a gente coloca como limite ali de perda máxima sobre o capital total. Exemplo, se você botou lá R$100 mil, você vai perder 0,5% desses R$100 mil aí no papel, ou seja, seria perder uns R$500. Então a perda máxima é 0,5% em cima dessa ação, e a perda do capital que foi inserido só nessa compra foi de 2,87% da GGPS 3. O Kaique também recomendou uma venda em Tube 4 hoje, que caiu, fez uma queda aqui de 3%. Esse sinal de baixo foi relevante. Até eu cheguei a comentar com o Kaique sobre a possibilidade de venda em Tube 4, ele também estava atento aí nessa questão. Olha só o ativo, por quê? Porque o ativo vem dentro da tendência de baixo de curto prazo, faz um movimento de subida mais fraco. Para mim, para mudar, para que esse ativo mude a tendência, ele teria que superar essa região. Que região é essa máxima? 33,61, para ele quebrar a estrutura de baixo. Não fez isso, girou, foi um candle muito forte de baixo, ou seja, o caminho mais provável seria aqui para baixo. Olhando até pelo gráfico semanal, olha o que o gráfico semanal fez. Ó, voltou aqui, ó, veio, subiu, aqui, vai fazendo algo semelhante a ombro, cabeça a ombro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o sinal de baixo no gráfico diário aconteceu no testando a resistência
do gráfico semanal, que é a média móvel exponencial de 10 períodos, que ele está gerando agora um sinal de baixo, fechando abaixo das duas médias. Vamos ver se vai resolver andar aqui, mas enfim, todos os detalhes desta venda que o Kaique fez, tá tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. É só entrar lá que tá toda a informação. O link para você fazer o download, se cadastrar rapidamente no aplicativo, está aqui na descrição dessa análise. Testa lá gratuitamente ali durante 30 dias, todo o conteúdo que tem lá, diversos relatórios fundamentalistas, assim, com atualização muito rápida quando sai os resultados das empresas, como foi de Banco do Brasil, fiz até uma análise especial de Banco do Brasil, exclusiva aqui para membros do canal, já publicada aqui no canal recentemente. Agora, antes mesmo da análise de fechamento do pregão, está lá disponível no canal a análise de BBS3, que caiu mais forte hoje, na faixa de 4,3%. Então, o ativo aqui, a YouTube, mantém um cenário mais baixista, perda dessa mínima reforça um pouco mais a chance de continuar seu movimento de baixa. O próximo nível de suporte está aqui. Para que ela mude esse contexto, reverter esse sinal de baixa, supera essa máxima e esse ponto aqui, ou seja, superação da região dos 33,37 a 33,61. Enquanto tiver aqui para baixo, caminho mais, enquanto tiver abaixo dessa região, o caminho mais provável seria ela vir buscar essa região de suporte ou até mesmo perder esse patamar, vir numa correção um pouquinho maior do movimento de subida do gráfico mensal aqui, ó, desse movimento de subida, ela vir um pouquinho mais para baixo. Tá? Beleza, então, YouTube 4 já mencionada. Quais são os destaques aqui do dia? Destaque do dia, deixa eu só ver a questão do ajuste aqui, voltar com o ajuste. Destaque do dia, primeiro destaque positivo do dia, uma ação que mais subiu dentro do índice Bovespa, foi Localweb, alta forte aí de 4,06%. Com isso, ela gerou aqui um pivôzinho de alta no gráfico diário. Mas esse pivô de alta ainda está dentro de todo esse movimento de queda. Então, para mim, para que esse ativo mude a estrutura de baixo do gráfico diário, ele teria que superar 5,56. Então, atenção especial, quem está querendo comprar muito forte aí, e esse papel, por exemplo, comprar esse rompimento aqui com stop lá embaixo, eu não gostaria muito não, porque o stop ficou muito grande. Então, o que seria possível fazer? Ou vem para um gráfico 60 minutos, ou num gráfico 120 minutos, faz aqui uma correção, faz um fundo ascendente, dá para entrar pelo gráfico de menor velocidade, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. O desafio principal que agora está na casa aqui dos R$ 5,20, depois vai ser a região dos 5,47 a 5,56. Então, ou está comprado, bota stop aqui, ou na volatilidade, ou abaixo dessa mínima aqui do pregão. Seria abaixo dos 4,82, alternativa aí em cima de Localweb. Lembrando que é um ativo que tem um contexto mais negativo também pelo gráfico semanal. 3R gerou um sinal forte para baixo aqui, basicamente entrando dentro de uma tendência mais baixista, um viés mais de baixa, mas ainda dentro de todo um movimento de subida. O que eu ficaria atento nesse papel? Para venda, se o gráfico 120 minutos gerar um sinal de topo abaixo dessa região de fundo aqui anterior. Vender aqui agora, não me interessaria muito não, vendo o que já estou vendo ali no gráfico semanal, eu ficaria mais de olho em que, se depois dessa barra grande de baixo, não distancia muito desse fundo, fica aqui enrolado, ou não perde essa mínima, ou perde e já volta forte aqui para cima, já ficaria até interessado em compra, principalmente pelo semanal, depois de gerar o que? Um fundo ascendente, seria mais de uma compra de position, um trade em 3R, mas o fato é que quem estava comprado no swing trade gerou sinal de saída aí nesse papel, com essa forte barra aí para baixo. Depois disso, os pedidos que foram enviados aqui por vocês, que é de BBDC4, que pregão de hoje caiu aí 2,54%, tendência de baixa em BBDC4, fazendo projeção de queda no ativo. Aqui a tendência de baixa de curto prazo, fazendo aí uma projeçãozinha de queda. A gente, projeção alternada aqui do Fibonacci, temos aqui uma projeção para 12,95, é o ponto aqui, 100% dessa queda aqui, e a outra a gente espelhar esse movimento de baixa também, um que eu já comentei, 12,95, a outra espelhando aqui a gente falaria em 12,66. Então 12,95, 12,66 são os pontos aí de projeção de queda nesse ativo. Lembrando, ela está dentro de uma tendência de baixa. Para mudar essa tendência tem que voltar para cima dessa máxima aqui, superar os R$ 14,30. JBSS3, ativo que vem se comportando muito bem, alta no pregão de hoje, 0,57%. Rompeu todos os topos anteriores, mas para buscar uma compra de swing trade eu aguardaria uma correção para fazer uma compra aí de fundo ascendente ou de pivô de alta nesse ativo, mais próximo ali da média, enfim, é o que mais me chamaria a atenção para uma entrada nessa ação
na ponta compradora, falando de swing trade. Para quem está comprado e quer deixar o preço fluir mais, dar um espaço ali em termos de stop, mesmo que ele corrija aqui, você tentar pegar algo maior para cima, coloca o stop abaixo dessa mínima aqui, lá nos R$ 23,39. Outro ativo, Fras 3 também, que foi uma solicitação de vocês ali, inclusive pelo aplicativo DV Invest, e os membros têm uma preferência aí nessas solicitações de análise, tá? A Fras 3 está no processo de correção, queda de 1,64%, tendência de alta pelo gráfico semanal, tendência de alta pelo gráfico diário, mas está num ponto importante. Ela teria que fazer algo aqui assim, nesse sentido, para arriscar alguma compra nesse papel. Quem tiver comprado, ela muda a tendência se voltar para baixo desse nível aqui, desse último fundo aqui na faixa dos R$ 17,41, seria a mudança da tendência aí de curto prazo no papel, a reversão da tendência de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário. E por último aqui, Prio 3, que fechou um pregão de hoje em alta de 0,52%, foi mais um ativo solicitado aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. A tendência nesse momento é uma tendênciazinha de baixa, topos e fundos descendentes, para voltar a ter um viés mais de alta, um cenário mais positivo, uma expectativa mais positiva, teria que voltar para cima dos 49,95. Por mais que esteja em cima desse nível de suporte, gerando aqui uma tentativa de subida, ainda não faria compra nessa ação. Eu aguardaria pelo menos ali, até olhando para o semanal, uma semana aqui fechando aqui para cima com nova máxima, chamaria mais atenção fazendo até uma compra de position trade. Ou, pelo gráfico diário, acontecer algo assim, ó, sinal de alta pelo menos acima ali das médias, acima no mínimo da região dos R$ 48, para arriscar alguma compra, um fundo ascendente acima dos R$ 48 para arriscar alguma compra neste ativo, falando de swing trade. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento pregão. Um grande abraço e até a próxima.